Estamos de volta com Impressões e hoje o nosso convidado é o secretário de Cultura do Estado da Paraíba, que também é poeta, Lau Siqueira. No bloco anterior ele falou sobre como começou o seu interesse e também a escrita de poemas. E agora, Lau, gostaria de saber se é possível viver como poeta no Brasil. Não, não é possível. Por exemplo, eu citei Mário Quintana, um dos poetas de maior renome, talvez, da história do país. E Quintana, quando eu conheci Quintana, ele morava no Hotel Majestic, sempre morou em hotéis, né? Morava no Hotel Majestic e quando fechou o jornal Correio do Povo, ele foi despejado. Aí teve uma movimentação da cidade e hoje o Hotel Majestic é a Casa de Cultura Mário Quintana e quem abrigou Quintana até o final da vida foi o jogador Falcão, num apart hotel que ele tinha. Foi lá que eu encontrei com ele. Eu e Joana Bellarmino, que na verdade é a mãe das minhas filhas, quem fez nós fizemos talvez uma das últimas entrevistas com Quintana. Né? Então nós encontramos Quintana lá nesse hotel, nesse apart hotel no Porto Alegre Residence, que era na verdade do Falcão. Né? Eu, como bom gremista, acabei tendo que admirar muito o Falcão. Bom, um outro assunto que eu gostaria de tratar com você é o seguinte, houve uma declaração sua a respeito do engajamento político em que você dizia que não era filiado a nenhum partido, mas que havia votado em Lula e continuaria votando até o momento em que imaginasse que ele não estava mais representando um projeto interessante para o povo brasileiro. Então a pergunta, nesse momento de tamanha crise envolvendo Lula e o PT, qual é a sua opinião a respeito? Olha, eu acho que Lula ele transformou, até pelo fato de você ter um operário na presidência da República, você transforma toda uma cultura que vem das capitanias hereditárias, né? E eu acho que isso foi uma grande quebra. E Lula foi um grande presidente. Ele não se pode esquecer, por exemplo, que nas últimas cenas do governo FHC, as invasões de supermercados, os saques que haviam das pessoas famintas, né? Então, Lula criou uma política social muito poderosa que acabou influenciando na economia. Por exemplo, eu fui gestor do Bolsa Família também aqui em João Pessoa, na prefeitura, e eu me lembro na época eram 6 milhões por mês que vinham para o Bolsa Família em João Pessoa. Então você não pode olhar individualmente, você tem que ver o todo. Quer dizer, você tira hoje 6 milhões, deve ser bem mais hoje, mas você tira hoje 6 milhões da economia da cidade de João Pessoa, a cidade de João Pessoa vai sentir muito, né? Principalmente as periferias. Então, Lula teve um olhar mais carinhoso para o povo brasileiro, porque você vê hoje pessoas que não teriam acesso, por exemplo, à universidade, tendo acesso mais facilitado. Em todos os locais, você vai no interior da Paraíba, você encontra campos, sabe, lindos em Cuité, em Cajazeiras, sabe? Então, eu acho que na realidade, Lula democratizou o acesso a muita coisa. Não que eu concorde com tudo, eu acho que por exemplo, quando Lula acha que todo mundo deve ser classe média, eu discordo um pouco dele, assim. Eu acho que a gente tem que procurar alguns outros meios e não só todo mundo ter carro, mas a gente precisa ter um transporte público mais eficiente, né? E isso deveria vir de uma proposta forte do governo federal, mas disparado, sabe, foi o presidente que mais transformou a vida das pessoas, né, para melhor. Né? Então eu acho que isso incomoda muita gente, incomoda as elites brasileiras que são extremamente atrasadas ainda e, logicamente, perderam elas não precisam de dinheiro, porque elas têm muito, continuam tendo muito, mas perderam o poder que tinham de dirigir a vida nacional. Né? Então Lula mostrou que uma pessoa eu me lembro de um cartaz na primeira campanha de 89 que dizia um presidente vestido de povo, né? E eu acho que Lula se vestiu de povo, assim, ele foi o cara que colocou o Brasil num patamar que o grande catedrático, o Fernando Henrique, por exemplo, não conseguiu, nenhum outro conseguiu. Né? O cara conseguiu ser respeitado com um respeito internacional que nenhum outro presidente brasileiro conseguiu. Então, isso incomoda realmente e eles estão... É criminoso que tentam fazer, a forma como tentam criminalizar o presidente Lula hoje. Eu acho que a gente deveria simplesmente se orgulhar de Lula,
sabe, ter ele como um grande troféu do povo brasileiro. Na verdade, é isso que eu sinto. Como eu disse, eu não vejo em ninguém, nunca, a perfeição. Nós somos humanos, Lula é humano, cometeu erros, como todo mundo, mas que ele foi um grande presidente, isso ninguém pode tirar dele, não. Lau, como é para um artista, um poeta, uma pessoa que também é muito ligada, continua sendo, frequentando os eventos culturais, ser gestor de cultura e ser gestor público, na verdade, porque além de gerir cultura, você também já passou por outros cargos, como, por exemplo, essa questão do Bolsa Família. Sim. Como é essa mudança de realidade passar para a parte de trás do balcão? Primeiro, também eu sempre fui muito militante, assim. Quando eu assumi, por exemplo, a Funjop, um dos compromissos era espalhar a cultura pela cidade, né? Nós criamos o Circuito Cultural das Praças. Fundação Cultural de João Pessoa. Exatamente. E assim, para mim, eu separo um pouco as coisas. Por exemplo, ano passado eu lancei livro em algumas capitais do Brasil e tal, e ia viajar o fim de semana, fazer o lançamento, voltava. E eu separo um pouco, porque me perguntaram recentemente se eu andava lendo mais livros do Processo. Eu digo, ultimamente eu acho que eu ando lendo mais processos mesmo, e relatórios, né? E alguns com uma extrema riqueza, assim, sabe, literária também. Eu acho que a gente aprende com isso. Graciliano Ramos foi prefeito, né? Eu não pretendo tanto, não. Eu não pretendo tanto. Ele foi prefeito. E outros, Menotti Delpitia foi deputado, vários escritores e artistas ingressaram na política de forma mais acentuada. Eu separo muito a coisa, e ao mesmo tempo não me desapego, porque eu acho que o que me alimenta nisso tudo é o fato de eu continuar a manter a minha essência como poeta. Eu lancei na gestão pública, eu lancei já 3 livros, já saí em antologias fora do Brasil e tal. E assim, para mim é um estímulo a mais. Para mim, eu encaro muito como a relação com a linguagem e com a vida, ela tem que ter um certo equilíbrio, né? E, na realidade, na gestão pública, a gente está lidando com questões muitas vezes extremas da própria vida, né? Da nossa e da vida das pessoas. Então, eu acho que não há uma contradição, né? Não há contradição nisso, né? E como é, por exemplo, lidar com o que é possível sabendo que não é o ideal? Isso aí é desafiador, principalmente em relação à cultura, porque a gente sabe o quanto a cultura tem um poder de influenciar positivamente na vida das pessoas, né? E o quanto a gente perde por não ter a cultura ainda como uma prioridade. Eu acho nem uma prioridade, não tem não existe ainda no Brasil, se está tentando implantar uma política cultural e ao mesmo tempo sofrendo ameaças de fechamento do Ministério da Cultura, do Fundo do Audiovisual. Quer dizer, existe uma agressividade da política de entretenimento, sabe, muito grande, que é muito forte, é muito rica, né? Então existe uma ação permanente que acaba influenciando de forma negativa a manutenção, por exemplo, da identidade nordestina, digamos, no caso nosso aqui no Nordeste. Por exemplo, em algumas festejos juninos, por exemplo, andam completamente descaracterizados, né? Quando essa identidade era que deveria estar chamando o turista para ver o diferencial, porque você vem muitas vezes para ver alguma coisa que acontece em qualquer lugar, no Carnaval, no São João, são shows que acontecem no Carnaval, no São João. Você é contra, por exemplo, se chamar atrações, já aconteceu na Paraíba, de se chamar um cantor sertanejo para a principal noite do São João? Eu sou contra, não é que eu não sou contra, eu não faria, e como enquanto gestor nunca fiz, né? E acho que é desnecessário fazer, porque se perde muito a melhor memória cultural do povo. Por exemplo, eu fiquei chocado um tempo desses, em Sousa, numa palestra sobre leitura para estudantes meninos de 17, 16 anos, e ninguém conhecia Sivuca, né? Eu fiquei impressionado como na terra de Sivuca consegue ser um desconhecido, um dos grandes gênios da música mundial, né? E conhece outras expressões que eu não vou citar, mas conhece outras expressões que não têm uma representatividade, com o tempo vão desaparecer, e a obra de Sivuca é eterna, né? Então eu acho que existe uma ofensiva midiática para exterminar
esse incômodo que é a boa arte, a arte que é a identidade cultural, que é a cultura mais de raiz. Existe, Edgar Morin fala numa coisa da globalização que eu acho que, de certa forma, tem acontecido, que é a formação de um folclore planetário. Né? Você vê as mesmas expressões no carnaval, sabe, muitas vezes até com o nome de forró, mas se apresentando no carnaval, e se apresentando no São João, se apresentando... isso você perde muito, porque você perde uma diversidade enorme de expressões que ainda estão aqui pulsando viva, como o reisado de Isabelê, por exemplo, o reisado de Poço de Moura, sabe, que estão muito pulsantes aqui, o cavalo marinho aqui do bairro Nos Ovais, aqui em João Pessoa, cirandas e mais cirandas por aí afora. Né? Então a gente vai perdendo isso e eu acho um prejuízo muito grande, principalmente porque eu não nasci aqui, né? Mas da mesma forma que eu fui me apaixonando por isso, eu acho que outras pessoas também vão se apaixonando também, na medida que vão conhecendo um pouco de roda, ela começa a entender uma lógica, sabe, um ritmo extremamente rico, né? Que é sufocado totalmente por um paredão, muitas vezes, né? Por exemplo, eu estive no sítio de Isabel da Loca, lá em Monteiro, e fiquei impressionado porque os paredões estavam chegando lá, quer dizer, as pessoas não têm consciência de com quem estão convivendo no seu cotidiano. Nem na Loca ela tem mais sossego. Nem na Loca elas têm mais sossego. Então eu acho isso um prejuízo muito grande do ponto de vista histórico. E eu acho que isso tem a ver com tanta coisa, Cláudia. Eu acho que isso tem a ver, por exemplo, com a violência hoje. As pessoas estão perdendo a própria identidade, né? Elas não estão sabendo mais quem são e não estão reconhecendo o outro. Isso é muito grave. Outro dia eu vi o depoimento de um amigo meu também, dizendo que é professor na periferia, ele dizendo que antes era briga de gangue com gangue, bairro com bairro, agora é amigo com amigo. Né? As pessoas estão se matando de uma forma assim absurda, principalmente a juventude, sabe? Eu acho que isso tem a ver com a formação humana assim, de cada um. Eu acho que eu vejo a cultura como um direito humano, um direito que precisa ser respeitado. Muito bem, nós vamos a mais um breve intervalo, nós voltamos em instantes para concluir essa nossa conversa com Lau Siqueira, secretário de Cultura do Estado da Paraíba, e vamos falar sobre a nova cara que tem, dentre outros assuntos, é claro, a nova cara que tem o Cine Banguê, esse espaço que foi recentemente reformado, entregue à população e onde nós estamos gravando hoje o Impressões.